Chuvosa, mas não cheia, menos especial. Exatamente, cheia de informação maravilhosa. Então é mais um episódio do Desquebrando a Cabeça, com muita informação de alimentação, seletividade alimentar. Uma grande sequência, né? Sim. Falamos sobre a parte da nutrição e agora trabalharemos nessa perspectiva na terapia ocupacional. O que, de fato, aqui nós estamos trazendo, né, de forma separada, mas vamos falar muito sobre isso, da importância desse trabalho em conjunto, de forma transdisciplinar, né? Bom dia! Então, hoje a sexta-feira favoreceu meu chimarrãozinho, né? Então, gostoso, é isso aí. E que bom que vocês estão aí nos acompanhando. Eu tenho certeza, pelo que a gente viu de movimentação, que chamou muita atenção. Falar sobre alimentação mexe com as dores da família, né?
É um aspecto muito importante, por isso nós investimos em trazer 2 episódios na sequência, porque a gente precisava trazer também a parte da intervenção. Como que isso funciona na prática, como o profissional vai trabalhar esses aspectos, quais aspectos e quem é ele, quem são essas pessoas que vão colocar a mão na massa para trazer toda a riqueza nutricional, toda a qualidade de vida e a beleza que é, a satisfação que é se alimentar. Então, por isso a gente trouxe quem? Uma terapeuta ocupacional e a nossa referência, que é a Gabriela Riz. Então, eu vou deixar para ela se apresentar, para ela falar sobre a história dela, como ela foi chegando aí nesse aspecto mais específico da alimentação e da sua prática profissional. Bom dia, Gabriela. Bom dia. Um pouquinho ansiosa, mas vamos lá. Então, sou a Gabriela, sou terapeuta ocupacional, né, formada na 2ª turma da Uniguaçu. E o mundo da seletividade alimentar, mas como um todo da alimentação, foi me apresentada, né? Então, dentro da Somari, mas que eu me vejo num mundo totalmente maravilhoso por conta que a gente pensa no final, o ganho é maravilhoso. Então, quanto a gente consegue trabalhar de uma forma como é o que a gente vem trabalhando desde sempre, o ganho é muito grande. Então, faz todo o processo se tornar leve, porque o ganho para a família é maravilhoso. E nós temos, né, o nosso momento aqui de agradecer pela disponibilidade, né, Gabriela? Gabriela faz parte também da nossa equipe. Hoje é um episódio de equipe aqui, então conhecemos todo o trabalho da Gabriela de forma bem próxima. E nós gostaríamos de te presentear, a agradecer que este é um momento que você está disposta a levar a tua informação, a tua experiência e tudo que você tem contribuído para as famílias. Hoje é dia, você que já nos acompanha, já vi que tem Camila dando um bom dia, Elielton, tem mais pessoas ali Fernanda, se não me engano, acompanhei rapidamente os primeiros nomes. Lá das clínicas, que legal. Obrigada, pessoal, já esperando para assistir, porque de fato hoje nós vamos trazer tanto informação aí de pensar nesse processo da criança, né, de desenvolvimento no TEA, o quanto a seletividade pode impactar, mas chegarmos principalmente no que nós precisamos nos atentar nessas apresentações. Então, acompanhe do começo ao fim, porque é ali que nós vamos abordar o que você pode estar atento quanto família em casa para contribuir nesse processo. E você, terapeuta, educador, que está acompanhando, também o que você precisa estar atento. Às vezes não é a tua área de grande especialidade, nós sabemos que a seletividade alimentar, ela precisa ser vista por profissionais e ser trabalhada por profissionais de fato especializados, não? Não é qualquer profissional que vai com certeza ter um trabalho eficaz no processo. Não basta ser só terapeuta ocupacional, só fonoaudiólogo, só analista do comportamento de forma geral. Ele precisa ter um estudo e um olhar, né, aprimorado para a área, que foi toda a trajetória da Gabriela que ela trará aqui para nós. Mas agora nós gostaríamos de te presentear, tá? Com um presente para nós que é muito especial, personalizado, um cheirinho para o ambiente que você quiser colocar e lembrar um pouquinho do nosso podcast, desse momento que nós temos aí de muita informação. A Gabriela, ela estava nos acompanhando, nossa, firme, né, nos episódios. Ela tá com uma nenezinha, né, novinha, e agora tá voltando da licença maternidade, então já estava nos contando aqui que abriu a agenda, já tá com os pacientes, né, retornando aí na especialidade dela, que é da terapia alimentar. E nesses aspectos, a gente queria
começar. Ai, vamos para o livro, Isso, que eu agora bati o livro. olho, falei, nossa, não podemos já começar perguntando. A gente também quer ganhar um presente, é isso? Eu digo que o presente é para o podcast, mas de fato nossa bancada aqui dos livros estão muito especiais. E o que você trouxe, Gabriela? Então, hoje, como a gente vai falar um pouquinho de intervenção, nada melhor do que a gente trazer um livro, mas também um recurso que a gente pode usar com as nossas crianças, de uma forma de apresentação. Que legal. Né? Então, a criança, ela gosta muito da leitura, então ela gosta daquilo que a gente senta, faz aquela leitura. Mas nada melhor também do que um livro que a gente fazer por meios, apresentar também uma questão que ela tem dificuldade e que ajude ao pai também. Então, o Dino Não Quer Comer, ele traz um pouco disso, né, de uma história do Dino, né, que tem uma dificuldade alimentar, que é apresentado, né, a um profissional, então, que vai ajudar ele a tratar essas questões. E em cada página do livro, ele nos traz uma dica de como fazer em casa, então, né, uma forma de apresentação, né, uma estratégia que foi estudada e que, não vou dizer que para todos, mas que poderá dar certo com essa criança também. Então, não é um livro só para criança, é um livro para o pai também, naquele momento junto, trazer algo, né, forte. Que maravilha! E que é um processo, né, educativo. Uma vez que eu tenho um processo todo terapêutico lá em casa, nós precisamos, e vamos falar muito sobre isso também, precisamos estar em elo. E esse é então um recurso que você também recomenda muito para os pais e que impactou a tua vida. Ele certamente traz uma forma também de trazer a criança para perto, porque a gente sente que a alimentação, ela é multifatorial, né? Então, assim, ela nos envolve todos os nossos sentidos. Então, imagina a gente chegar a trabalhar com uma criança que para ela é algo muito forte, né? Que é difícil para ela. Ela tá com fome. Realmente, essa criança tá com fome, mas são tantas dificuldades que ela não vai conseguir comer. Então, trazer uma forma leve de apresentação, uma forma leve de aproximar ela do alimento, e ainda mais com um livro, né, que no final ele tem uma parte para pintar, então a gente vai ler a história, a gente vai pintar os alimentos. E um dinossauro, né? A criança adora um dinossauro, então a gente tem que trazer o que é difícil, mas de uma forma leve para ela ir se atentando também que as mudanças que vão acontecer durante o processo. E eu acho que não é só as crianças que gostam de Dino, porque esse Dino papa tudo aí, em toda a sala de terapeuta ocupacional tem. Vocês também usam muito desse recurso, muito, né? Eu falo, se você é TO e não tem um Dino, vamos mudar. Faz parte do pré-requisito. E eu acho que o grande ponto aqui já começa, né? A grande dica inicial é claro que dinossauro para grande parte das crianças é algo que chama atenção, né? Não são só para os meninos, temos várias meninas que gostam do dinossauro, desse momento lúdico, mas aqui eu acho que a Gabriela já traz de uma forma tão bacana que é preciso olhar todo esse processo pelo foco da criança, por o que ela de fato gosta. E o momento da alimentação, do ato de se alimentar, né, estar nutrido, é um processo muito importante para a família. Por vezes nós terapeutas temos que constantemente nos refletirmos sobre esse processo, porque quando a família chega e fala, olha, estou dando somente leite para a criança porque é o que ela aceita, nós precisamos de fato entender que neste momento é o que os pais conseguem, não é exatamente o que eles gostariam. Então, ser empáticos a esse momento, a esse contexto, a essa família, é extremamente importante, né? Eu acho que abrimos olhando para um ponto aqui, ludicidade, o que a criança gosta, e empatia pelas famílias, porque todo pai, aí a Gabriela é mãe, eu também sou, a Andriane e depois que somos mães, nós temos isso muito claro, né? Todo pai, toda mãe quer que seu filho coma, ponto final.
né? Se a criança não está comendo, para nós realmente é um desespero. E por quê, né? E por que aí está grande ponto, e por que alguns terapeutas, e em alguma trajetória, nós também em algum momento podemos ter feito isso, condenamos algumas posturas dos pais. Então nós temos que realmente parar e refletir nas nossas posturas quando os pais chegam, né? Que é aquele momento que ele fala, é isso que tem, não dá. Mas por que não dá? Não está dando, já tentei por todas as vias. Então, o primeiro passo é ser empático e entender todo esse processo, né? Porque a alimentação é sobreviver. Então, se é o alimento que eu tenho que ele aceita é o leite que eu vou dar e pronto, eu quero que ele sobreviva, né? Então, abrimos pensando nesse processo, no olhar empático e no olhar, né? Que legal esse livro. Se o teu paciente gosta de dinossauro, se o teu filho adora dinossauro, recurso valioso. Obrigada. Nossa, Dino não quer comer. Olá. E aí tem toda uma trajetória. E nesse aspecto, né, Andressa, que você estava falando, o pai, ele vai pelas vias do médico, vai chegar no nutricionista, a primeira especialidade que vem na cabeça, o nutrólogo, nutricionista, porque ele quer entender pelos exames e por todo esse acompanhamento, né, como nutrir a criança. Mas aí o nutricionista vai dizer, precisamos investir na terapia, precisamos trabalhar esses aspectos. E aí eu queria que você trouxesse aqueles dados em relação à prevalência, incidência de crianças típicas e no autismo, da seletividade, e contasse para nós a intervenção, a terapia pela terapeuta ocupacional. Nós temos dados, então, que das crianças típicas, elas podem apresentar a seletividade alimentar de 20% a 45%. Já dentro do TEA, ele pode de 80% a 89%. Então, é uma prevalência muito grande. Claro que, como a família chega, a gente entende, a gente pega o plano alimentar, que muitas vezes vem do nutricionista, mas a avaliação que a gente traz de fazer o pai pensar em quantos alimentos a criança come, né? Às vezes o pai, come 4 alimentos, né? Então é difícil também para o pai. E se realmente o pai foi buscar um atendimento, é porque ele já tentou de tudo. Ele já tentou, desde o uso da barganha para fazer ele comer até a coisa da avó, né? Ele tentou. Mas a gente precisa ter um olhar voltado também para a criança de um modo profissional, obviamente, mas fazer com que ela entenda. Então, a gente tem que ir muito pelo que a criança nos mostra também, né? Então, quando a gente fala de seletividade alimentar, a gente tem um caminho que foi passado até chegar aqui, né? Então, a gente tem uma introdução alimentar que possivelmente foi bem feita, mas em algum momento aconteceu um incidente que pode ter levado à perca de alimentos, né? A criança deixou de comer por um engasgo, que não foi um reflexo. Isso vai deixando mais difícil. Mas falando de introdução alimentar, a gente muda um pouco dos dados que nós temos atualmente, que a gente começava a fazer introdução alimentar por volta dos 4 meses. Hoje já não é mais dessa forma, a gente precisa dos sinais de prontidão. Então, aos 6 meses, então a gente, beleza, marco, 6 meses, agora vamos ver. A minha criança leva a mão na boca? Leva. Ok, a gente é um ponto. Ela troca o brinquedo de mão? Ela consegue fazer essa troca do brinquedo de mão? Consegue. Beleza, é um ponto. Ela tá sentando sozinha? Ela tem um controle cervical esperado? Sim, tá. Quando eu tô comendo perto dela, ela tenta pegar, tenta abrir a boca pra comer o que eu tô comendo? Ok, então, beleza. Agora a gente vai pensar numa introdução alimentar. Um desses fatores que a gente tem que pensar que se a gente começar essa introdução alimentar lá nos 4 meses, ele não está pronto. O trato intestinal dele não está pronto para receber um alimento que não seja o leite da mãe ou uma fórmula, né? Ocorre, né? Da mãe ter que intercalar entre o leite materno e a fórmula. Então, ele não está preparado. Se eu começar a fazer isso, vai gerar
as questões gástricas vão ir passando até a gente entender. Eu comecei a introdução alimentar de forma errada, ou não estava no tempo certo dela. Então, a gente precisa também entender a criança. Chegar aos 6 meses, olhar direitinho os sinais de prontidão, para que daí eu comece a uma introdução alimentar ok. Isso pode ser perigoso em vários aspectos, né? Então, a gente já viu incidentes, assim, bem graves, né? Da criança não estar pronta e receber a alimentação, isso ser muito grave, ou então consequências desses aspectos bem primários, né? Refletir depois. Então também tem essa questão da orofacial também, né? A criança tem que estar preparada, né? Para uma mastigação, ou se a minha criança ainda, o que ela leva à boca, a hora que eu levar o alimento, ela empurrar com a língua esse alimento para fora, ela não está preparada ainda. Então, fome ela não vai passar, porque ela tá nutrida de leite, né? Então, tá bom, vamos esperar mais um pouquinho, esperar ela apresentar esses sinais de prontidão para que a gente faça algo bem feito e que ela vá aceitando todos os alimentos que a gente vá apresentando também. Maravilha, e eu acho que isso é bem importante, né, porque costumeiramente, às vezes, como você mesmo falou, às vezes acontece de um avô que tinha, né, um percurso, uma informação de que aos 4 meses já poderia iniciar, né, então por que não iniciar essas informações que vêm para a família? E o processo precisa estar muito claro, mas em especial esses sinais, que isso me chamou muita atenção em relação e me fez lembrar em relação às consultas com o pediatra, né? Então, no meu caso, a minha pediatra ficava bem atenta, falava, olha, ela está com esse sinal, está apresentando esses sinais que a Gabriela citou aqui, então ela agora de fato está pronta, vamos dar sequência. Pensando no autismo, então nós sabemos que desde da amamentação há sinais que podem aparecer, né, de algumas recusas, da criança, né, fazer algumas fugas e ter sinais já no processo da introdução alimentar. O que nós discutimos muito, né, dentro destes processos? Que a criança, normalmente, ela vai mostrando sinais, mas dentro do espectro, o que o pai normalmente fica mais atento no desenvolvimento? Na comunicação. Claro que o processo de introdução alimentar, ele tem suas nuances, né? O pai fica também atento, mas o sinal maior, por vezes, fica... a linguagem, quero aprimorar o aspecto comunicativo e aquela alimentação que ele não tá mais ou menos, eu vou deixar. Então, eu acho que o podcast hoje vem também com o viés de não deixe essa intervenção muito à frente, né? Porque às vezes eu dou ênfase, claro, descartando aqui as crianças que realmente têm muita dificuldade com a alimentação, mas aquela criança que tem alguns sinais da seletividade alimentar, desde cedo vamos olhar para essa demanda, né? Porque senão... para frente, cada vez fica mais difícil essa intervenção. É isso mesmo? Ou tem uma faixa etária que você faz a intervenção? A introdução alimentar, a não ser que a criança realmente tenha alguma outra questão que não se possa ser iniciada, né, dos 6, 7 meses, a gente vai iniciar essa introdução ou da forma que a família veja que para ela faz sentido, né, o BLW, ou a mãe que vai ofertar, né, então isso vai da família. Mas se atentar à alimentação é primeiro, porque se uma criança não está bem nutrida, ela não vai conseguir também reter as informações que vão vir até para um aprendizado de fala, né? Exato. Então, o cognitivo. Então, a alimentação é uma base, a gente precisa comer para estar nutrido. Se a gente tem perca de qualquer nutriente, ele vai ter uma carga no nosso aprendizado também. Então, a gente precisa estar atento. E, geralmente, se a criança já vem, daí ela, né, vai dentro do TEA, a gente fica tão buscando outras vias, né? Então, a fala, o motor, o cognitivo, o social, e a gente não que esquece, mas é que
eu vou dar de comer, então eu tô dando de comer. Daí ele recusa, ele não quer agora, mas eu sei que daqui uns tempos é a idade, vai comer. E vai chegar uma fase que não dá mais pra gente jogar na idade. A gente deveria ter prestado mais atenção, porque tem janelas que a gente tem que prestar bastante atenção, que é entre 2 anos e 5 meses, ela vai ter uma recusa, né? Então, ali entre os 18 meses, ela vai apresentar não que seja uma dificuldade, mas ele vai ter não vou colocar como uma manha também, mas ele vai ser um pouquinho mais difícil para comer. E a gente se espera que isso aconteça até 50% das crianças, né? Mas que ela tá aprendendo, então ela tá experimentando muita coisa, né? O corpo dela tá sendo nutrido de várias sensações, então ela realmente vai ver o que ela gosta, o que ela não gosta, ela vai apresentar alguma questão. Mas a gente tem que ficar atento também a essas 2 janelas que acontecem aos 2 anos e 5 meses e aos 4 anos e 5 meses, que daí realmente a gente tem que prestar atenção. Agora meu filho não tá comendo, e agora eu vou ter que levar restrito. E avaliar a minha criança seletiva, né? Então, a gente tem janelas, né? Então, a gente tá num processo. Então, a minha tá num processo ali passou dos 4 anos e 5 meses, né? Só arroz e feijão, mas eu entendo que há uma variação também, né? Então, a gente não vai ficar esperando passar, a gente tem que ficar atento, né? Então, de alguma forma, apresentar alguma questão e eu ver que realmente não vai passar, buscar o profissional. Então, o que a gente pode fazer? Trabalhar dessa forma e tentar aumentar esse repertório alimentar. Então, desde cedo, desde a introdução, tenho que estar olhando os sinais, né? E aos 2 anos, em média aos 2 anos, é natural que às vezes a criança também tenha, né? Comece a colocar a sua preferência, né? No entanto, no TEA a gente já começa a ver algumas características, né? Desde a introdução, comportamentos mais rígidos, com textura, né? Com a consistência, a cor, né? A temperatura. Eles já vão se incomodando com alguns aspectos e que nós precisamos já olhar esse processo. Porque como a Gabriela falou, é base, né? Nós precisamos já olhar também e começar a pensar nesse planejamento se a criança não está dando retorno, não está se alimentando bem, está limitando cada vez mais, restringindo cada vez mais. Até porque alimentar-se mexe com todos os sentidos. Eu gosto muito de te ouvir falar desses sentidos, dos sistemas sensoriais, que é muito importante a gente entender, apesar de não sermos terapeutas ocupacionais, mas como terapeutas nós precisamos ouvir da terapia ocupacional sobre esses sistemas. E aqui você vai falar mais específico da alimentação, né? A gente pode trazer, então, os nossos 5 sentidos como uma entrada, né? Então, temos o visual, o tátil, que é também um sistema de defesa nosso, de autorregulação. Então, eu encostar, tá gelado ou tá quente, é uma defesa. Sistema visual, auditivo, gustativo, olfativo, né? Então, quando a gente fala de seletividade alimentar, a minha criança não tá comendo, é tátil, não quer pegar em nada. Geralmente, não que a gente vai deixar em último, mas depois que a gente pega a avaliação e a gente fecha todas as questões que a gente faz com um SPM ou até com um perfil, a gente vê que o tátil não está tão relacionado assim. A gente está nos outros sentidos, né? Então, assim, essa mesa aqui, muito bonita, me atrai bastante, mas para uma criança, às vezes é uma porta de entrada negativa. Então, para ela apresentar comportamentos no visual, é um dos primeiros, né? Então, olfativo também, que está muito ligado ao nosso sistema límbico, né? Então, a gente sente, ou a gente para pensar, a gente até, aquele cheiro do pão de queijo da avó, que nos traz uma memória boa. E, geralmente, essas crianças que têm uma questão alimentar, essa memória não vem com uma memória boa, vem com uma memória ruim. Então, a gente tem que desmistificar isso também, tirar essa memória ruim, trazer outros alimentos que para elas tem um agrado maior, para tentar aproximar outros alimentos, né? Então, não adianta a gente querer ficar forçando num alimento que tem um cheiro, né? Para ela se torna algo
muito forte, e ela não Aversivo, às consegue ficar numa mesa, né? Então, a gente coloca ele para comer com a nossa família, ele sai da mesa, né? Então, às vezes, tem muitas que o visual tá muito cheio o prato, né? Então, aqui tem um monte de arroz, eu não consigo comer todo esse arroz, todo esse feijão, é muito para mim, não vou comer. Saio da mesa, né? Então, é arroz, é o feijão, a carne, a salada que é verde, vermelha, né, amarelo, é muito gritante para ela. Então, até a gente conseguir entender e conseguir fazer com que ela receba e dê uma resposta adaptativa perante essa alimentação, a gente tem um processo muito grande, né? Então, todos esses sentidos também, eles estão todos interligados, né? Até o nosso... A interocepção também, porque vem da nossa fome, a nossa saciedade. A criança, nessa introdução alimentar, ela vai entender quando ela está saciada ou não, né? Então, se ela está saciada, tem um movimento que eles falam de movimento para-brisa, né? Que ela começa a fazer assim na mesa. Quer dizer que ela está saciada. Então, eu não preciso ficar forçando ela lá. Comeu. Foi 2 colheradas. Tudo bem, foi 2 colheradas, né? A gente tá numa introdução alimentar, então a gente tem que entender isso também. Então, todos os nossos sentidos, eles estão integrados nessa tarefa, que não é uma tarefa fácil, né? Se ficar sentado numa postura correta para eu deglutir esse alimento, entender aonde esse alimento tá dentro da minha boca para eu mastigar e montar esse bolo alimentar e fazer engolir, é muita coisa, né? Então, só de falar, a gente fica pensando quanto tempo eu preciso, né, mastigar. Então, às vezes, a minha criança também tem um problema em relação a essa mastigação. E que daí o terapeuta ocupacional, ele não tá, vamos dizer, apto a avaliar. Está? A gente vai avaliar. Mas quem que é o profissional? Fonoaudiólogo, então a gente precisa também estar munidos de outros profissionais que vão estar no caminho com a gente, né? Que se a gente deixar a mastigação, não tem como a gente querer introduzir qualquer um alimento, né? Ele vai ficar no pastoso até quando? A gente precisa avaliar cada aspecto que nos apresentar. Tá envolvido com a alimentação? A gente tem que avaliar. E isso é bem interessante porque a terapia ocupacional, ela traz, né, essa gama, porque às vezes nas outras áreas a gente fica muito pautado nesses 5 sentidos, e ela começa a trazer, não são só 5, lembra do vestibular, lembra do proprioceptivo, lembra do íntero, né? Que é o que a gente traz, né? O que os nossos órgãos nos mostram também. Então, a gente tem que estar atento também, né? E que é onde fala que as questões gástricas ou que um problema, uma dor, isso interfere demais na alimentação, e não só falando da introdução, mas no processo da alimentação como um todo. Se eu tô com dor, eu não vou comer, então porque vai doer mais, né? E isso também, quando a gente fala do TEA, a criança, ela se percebe, então ela comeu um alimento e que porventura aconteceu um episódio de dor, ela não vai comer aquele alimento, porque ela já tem uma memória, né, de dor, então ela vai deixar, ou comi um alimento que tem na hora que eu mastigo faz um barulho ensurdecedor e eu não vou comer. Então eu vou ficar lá num alimento um pouco mais molinho, mas que se tem um crocante, e esse eu conseguir me adaptar, e é nele que eu vou ficar. Então por isso que a gente vê uma variação muito baixa de alimentos. Então fica numa cor ou numa só marca, e é difícil a gente também trazer alimentos in natura, porque quando a gente abre um pacote de bolacha, se eu abrir aquele pacote de bolacha, ele vai ser igual. Então, porque ele é industrializado. Agora, se eu comer uma laranja hoje e eu comer uma laranja amanhã, a minha sensação provavelmente vai ser diferente, porque ela pode estar mais doce, pode estar mais ácida. Então, para a criança, ela não tem essa noção de que se eu comer, ela comeu aquela laranja hoje, ela gostou, amanhã ela vai comer outra, possivelmente pode ser que ela não goste e ela... vou parar de comer, porque já me deu uma sensação aqui, eu não tô conseguindo me adaptar a isso. É onde fica nesses padrões de cor, de marca, de textura, de cheiro também, então fica tudo em padrões. E a gente, para quebrar o padrão, depois de uma certa idade, daí é muito difícil também. Olha lá, e aí então fica muito claro que a seletividade alimentar, ela transita, né? E nós precisamos então dessa equipe para avaliar não só questões sensoriais, né? Mas questões estruturais, orais, né? Musculares, com a fonoaudiologia também.
comportamentais, que é o que a Gabriela está trazendo aqui. Então, eu tenho padrões já de rigidez e aquilo interfere na minha alimentação, como eu tenho o orgânico, né, da nutrição. Então, se eu não olho todos esses aspectos, provavelmente não terei sucesso no meu caminhar. Então, o pai que nos acompanha, o profissional, em especial as famílias que estão nos acompanhando, não adianta nós olharmos só e pensarmos que a criança não está comendo porque ela não tocou, ela não teve só experiências sensoriais, e resumir a isso. Então faz uma sessão tendo né, que daí não é o desensibilizando, mas exatamente, a Theo vai lá, vai colocar as texturas nas mãos e tudo vai resolver, ele vai conseguir logo comer, ou vai ofertar o item que ele não gosta, e vai resolver, porque logo ele vai começar a comer com o tempo de tanto que ela oferta. Se resume totalmente a um caminho que provavelmente você terá um não sucesso, né? Porque primeiro que você não avaliou todos os aspectos. Então, eu posso ter questões comportamentais bem maiores em alguns casos do que sensoriais. Então, cada criança é uma criança. Como se eu não observo e avalio as questões musculares dessa criança, a mobilidade dessa língua, lábio, ela faz o vedamento, ela fecha para mastigar, como que tá a mastigação? Se nós não olhamos todos esses aspectos, nós não temos sucesso. E isso me lembra muito uma trajetória que nós tivemos no nosso ambiente clínico, que nós tínhamos lá atrás uma sessão só da terapia alimentar, quem era responsável era a Gabriela, mas ficava resumido só o trabalho da terapia ocupacional. Nós estávamos em equipe, mas o foco ficava muito só na terapia ocupacional. E logo a gente percebeu, junto com todo o caminhar científico, de que nós tínhamos que trabalhar em outra perspectiva, porque a equipe precisava trabalhar junto de uma forma transdisciplinar, olhando um só objetivo, que era aquela seletividade alimentar, mas a fono entra avaliando como entra, se tem necessidade intervindo, como a ATO, como o analista ou psicólogo e como o nutricionista. Então, quando todos eles trabalham, de fato, hoje a gente trabalha, né, juntos, aquela criança passa pelas sessões e em todas as sessões nós temos as demandas da seletividade alimentar, nós estamos focados para uma melhora, porque nós estamos falando de algo multifatorial, né? E claro, daí a Gabriela talvez possa nos deixar mais claro, isso acontece, né, Gabriela? Tem crianças que terão mais questões sensoriais, né? E menos comportamentais, ou não tem questões, a fono falou assim, aqui quanto mobilidade, tonicidade, estamos tudo ok, parte orofacial, ok, mas essa criança tem mais dificuldade nesse aspecto. Isso acontece, é muito individualizado, né? Acontece. Então, no começo a gente tinha nossa sessão da terapia alimentar, mas era focado. Mas ficava restrito àquilo ali. Mas como a gente começou a ver outros fatores, e eu vejo que conforme a gente foi estudando e foi percebendo, e a entrada de um outro profissional junto, né? Então, eu posso até citar um trabalho que eu e a Laura fazíamos em algumas sessões, nós duas juntas. Então, desvanecimento de estímulo. Então, a gente vai ofertar e vai reforçar, vai ofertar e reforçar. Também traz. Então, assim, a gente precisa ter uma demanda muito grande de ofertas. Claro que a gente precisa ver até onde a nossa criança consegue seguir nessa oferta, né? Não adianta a gente, o pai chegou, eu preciso que ele coma essa banana para amanhã. Então realmente vai ficar para amanhã, porque não tem como, é algo muito grande. Então, antes da criança
comer de verdade, ela vai passar por toda aquela pirâmide que a Débora nos citou no pod passado. Então, ela precisa ir por degrau. Não adianta a gente querer chegar, ela tocou, vamos comer. Não tem como. Se ela não interage, se ela não toca, se ela não aguenta ficar mais de que 5 minutos naquele ambiente com aquele alimento, porque geralmente acontece, não tem como a gente fazer ela comer funcionalmente, né? Então, a gente tem que passar por processos. E quando a gente entra visando um comportamento que acontece em casa, né? Então, a gente fala do TEA. Come na mesa, mas naquele lugar, com aquele talher, com aquele prato, mas só pode ser a comida da avó. Se a mãe fazer, ele não come. Então, a gente vê. Há padrões sensoriais? Há padrões sensoriais, mas o comportamental também tá ali. Então, a gente precisa fazer essa quebra, né? Então, vamos mudar primeiro o que a gente vai mudar. A gente não vai mudar o alimento, porque a gente não pode perder ele. Então, a gente vai ter que quebrar alguma questão do nosso ambiente, né? Então, é um ambiente que ele se sente confortável. Então, a gente vai ir mudando aos poucos, né? A gente vai trazendo outro talher de uma forma diferente, um prato diferente, mas nada muito brusco, porque senão a gente perde. E se a gente perder um alimento de uma criança que come 5, é muita coisa. Então, a gente perder um alimento não dá. Então, é o que eu sempre falo. A gente quantos alimentos ele come? Ele come 5. A gente vai trabalhar para introduzir. Nem que seja um que seja semelhante ao que ele come, mas perder nunca. A gente não vai perder. E se a gente notar que ele tá deixando, a gente vai parar. Porque se a gente perder um alimento que seja, a gente pode ter uma quebra muito grande, né? Então, às vezes a família só tem aquele alimento para ofertar e que ele aceite de fato, se a gente perder, vai ficar um pouco mais complicado, né? A Laura é psicóloga, né? E elas criaram um protocolo específico de comportamento alimentar, né? E foi muito legal essa evolução, né, do serviço, do trabalho, nessa perspectiva, né, tanto da avaliação, mas no processo da intervenção, entendendo todos esses fatores e também o que é muito legal, que casa com o que você está falando, às vezes o pai, ele acha que ele está ofertando, ele já tentou tantas coisas e daquela forma não está dando certo, mas ele também não entende o que está provocando aqueles comportamentos, o que ele pode estar fazendo de equivocado para não ter o sucesso. E eu lembro que vocês falam muito, né? Esse protocolo tem muito da visão na perspectiva lá da casa. Então, essa família precisa estar envolvida, ela vai mandar vídeos, vocês vão analisar esses vídeos, vão entender esse ambiente, enriquecer esse ambiente ou tirar alguns estímulos, mexer nesse ambiente que ela está se alimentando e, propriamente, no processo de intervenção, considerar tudo isso, né? E eu acho que é um ponto importante aqui, talvez quem está nos assistindo vai falar, qual que é o protocolo, o nome? Nós estamos falando de um protocolo interno, de um programa que nós criamos, tá? Não exatamente um protocolo. É uma estruturação do atendimento. Então, dentro do local que nós trabalhamos, há toda uma estruturação. Então, primeiro, quando você percebe que a criança e a demanda da família vem, olha, tem seletividade alimentar, vamos primeiro pensar aí nessa parte estrutural, né, nutri, então vamos fazer exames, entender todo, se ela realmente, biologicamente, está, né, com algumas dificuldades, passa pela Nutri, como também começamos a fazer avaliações interdisciplinar, né? Todas as áreas vão trabalhar de forma coesa, conjunto, né? E nós vamos fazendo as avaliações e propriamente, se tem, obviamente, a demanda, trabalharemos com a intervenção. E aí, dentro dessa intervenção, tem os protocolos de fato estruturados, né? Mas é um programa que nós trabalhamos em conjunto. E eu, propriamente, dentro também dessa organização, vi muita diferença. Porque é a equipe toda trabalhando em conjunto e precisa ser assim. Então, não adianta, novamente, se você, família que está acompanhando,
tenho filho com seletividade alimentar, obviamente, olha, eu só tenho o recurso para, às vezes, pagar uma especialidade. Aí nós entendemos, né? É o que tem, nós vamos trabalhar porque é assim que é a realidade. Mas se você tem uma equipe e está trabalhando, né, já com a criança, precisa entender que essa seletividade alimentar, ela vai e precisa ser trabalhada com as especialidades, avaliando muito bem as demandas, né, e elas interagindo dentro dessa construção desse currículo, dessa programação, para que, de fato, tenha um trabalho eficaz, né? E como que a gente em casa pode enriquecer esse ambiente? De maneira geral, eu quero enriquecer esse ambiente da alimentação, ou eu preciso me ater a algumas questões que eu preciso até retirar desse ambiente para que favoreça um bom processo ali de alimentação. Trazendo, então, lá desde a introdução, da introdução alimentar que a gente fala, vamos tirar as telas, né? Então, a criança ela precisa estar totalmente voltada para essa ação. Então, a partir do momento que eu tô comendo, mas eu tô assistindo desenho, eu não tô vendo o que eu tô comendo. Então, passou despercebido, mastiguei, engoli, não sei o que eu comi, eu não consegui apreciar de fato o gosto que esse alimento tinha, eu não consegui perceber textura, propriamente dita, a fundo a textura daquele alimento. Então, vamos com calma nas telas aí, deixa as telas para depois da alimentação, né? Mas o ambiente que a gente precisa ter para o nosso processo alimentar, ele precisa ser calmo, né, assim, sem muito barulho, porque a criança ela vai estar totalmente envolvida ali. Então, uma distração que seja, eu posso perder ela e daí para trazer ela de volta aqui para comer, para a mesa, vai ser bem complicado. Então, trazer um ambiente calmo, perto da família. A família, os pais são um modelo, então a criança se interessa por muito que a gente come. Então, não adianta também, minha criança não come brócolis, mas no meu prato não tem brócolis. Então, fica difícil também querer falar pro profissional, vamos lá, ele precisa comer brócolis. Mas, pai, você come brócolis? Você come salada? Não como. Daí, essa visão também, ela precisa estar com o pai também. A gente come sim, a gente tem uma oferta muito grande de frutas, a fruteira está sempre cheia, ele tem um total alcance, então beleza. Então, se ele é ofertado e ele não come, então quer dizer que alguma questão a gente vai investigar. Mas esse ambiente ele precisa estar na mesa. É pequenininho, num cadeirão, né, com o pé apoiado, não deixar com o pé balançando, para ele né, ter uma segurança também. Usar de meios lúdicos também, uma colher com um bichinho um pouquinho mais pesada, para ele ficar segurando. Não que realmente os primeiros meses aí da introdução ele vá usar um talher, mas ele precisa estar ciente que esse instrumento é usado para se alimentar, então tem que estar próximo. Um prato com divisão é interessante, um pratinho com ventosa para colar na mesa e não sair, né, voando, mas é importante também que a criança ela brinque, e agora a gente não pode brincar com alimento. A gente pode. Nesse sentido, a gente pode e a gente deve brincar com o alimento, porque a criança, ela aprende tocando, ela pega e passa a massa, ela vê o alimento caindo no chão, para ela é interessante, passar no rosto, né? Vai ser de 40 minutos a 2 horas de alimentação? Vai, mas você vai ver que lá no final, depois de que tudo estiver certo, vai ter valido a pena, porque ela vai ter uma introdução alimentar ok, vai ter uma variação enorme de alimentos aceitos na mesa, tá usando um talher de forma funcional. E se a gente restringindo, não, vou limpar. Calma, deixa ela se sujar, ela precisa sentir, porque isso também das questões orais, se ela sentir que tá suja, ela vai passar a língua, e isso é muito legal, né, ela vai fazer aquela varredura, então se eu limpar, eu tô tirando um estímulo muito importante para ela. Então, deixa a criança, vai dar trabalho, mas deixa ela comer de uma forma que para ela seja funcional, e que seja feliz. Então, ela precisa ter prazer nesse momento, né? Então, porque quando a gente fala de alimentação, a gente não come só para saciar a fome ou para estar nutrido. A gente come por prazer, a gente come pelo social, né? Então, quando a gente fala, vamos sair, o que a gente faz? Aonde a gente vai? Comer.
Que lugar que a gente vai comer? Então, e para a família, com uma criança que não tem uma introdução alimentar ou que está num processo de seletividade alimentar, às vezes o social dela está totalmente abalado, ela não consegue sair, ou se sai, precisa levar uma mala de comida porque ela não come nada que for fora de casa, ou nesse ambiente que ela vai, não vai ter aquele suco daquela marca específica e ela não vai comer, e daí nisso, se não tiver, vai gerar comportamentos de fuga, não vai querer ficar naquele ambiente. Então, quanto mais assertivo a gente for nesse processo de introdução, os nossos ganhos futuros são ainda maiores. Então, vai ter uma família tranquila, que vai poder sair, né? Não vai precisar levar a marmitinha na festa de aniversário do amigo, vai poder ofertar o que tem lá e ele vai aceitar. Então, são processos que, falando assim, nossa, mas é muito difícil. Realmente, a gente entende que o processo da alimentação é muito difícil, mas a gente tem que pensar lá na frente, né? O resultado que a gente vai ter, que é o que a gente espera. Uma introdução alimentar ok, uma criança que rejeite o alimento por preferência e não porque realmente ela não consegue comer, mas eu não gosto disso, eu provei, não gostei, mas isso eu gosto. Então, é isso que a gente tem que buscar também. E se então, a Gabriela estava até contando aqui, por exemplo, se eu tenho situações, o meu filho só come comidas que tenham a cor branca, né? E eu preciso que ele amplie. Colocar, por exemplo, uma cenoura ralada no meio, com uma cor mais expressiva, vai adiantar, mesmo que ela esteja bem raladinha, adianta eu já de imediato fazer essa colocação? É por aí que normalmente vocês na intervenção vão alinhar ou não? É diferente o processo? A gente, por exemplo, se a nossa criança está, né, nesse processo rejeitando muitos alimentos, mas eu tenho um alimento-chave, por exemplo, o arroz, e eu querer colocar, como a Andressa citou, uma cenoura, ela conhece o alimento dela, é branco. Se ela vai ver uma pinta laranja ou vermelho, ela vai deixar de comer. Né? Então, o que vai estar misturadinho, ela vai tirar com o dedo e vai levar no cantinho do prato, e ela vai comer só o que ela conhece, porque para ela visualmente já tem uma questão, visualmente para ela é gritante. Já mudou. Já não é o meu arroz branco aqui, já tem uma questão né, uma entrada que não foi bacana para ela. Então, assim, imagina para ela comer, então pode até ter triturado, né, batido no liquidificador e feito todo naquele bolinho, e se ela comer e tiver um gosto, uma textura diferente, eu posso perder esse meu alimento-chave. Então, imagina uma criança que come poucas questões e poucos alimentos, e eu perder o meu elemento-chave, para onde eu vou? O que, então, eu quero que ela coma uma cenoura. Então, tá. Então, a gente vai montar o pratinho dela, e na hora da alimentação, eu vou montar um segundo prato, e vou colocar do lado. Primeira questão, o que a gente precisa fazer? A gente precisa tolerar. Então, beleza. Então, tolerando, a gente vai aumentando. Então, vai estar no prato aqui do ladinho, a cenoura e a carne que eu quero introduzir. E aqui no pratinho dela, o que ela come, o arroz, a farofa. Ela tá tolerando. Né? E passou, e não vou dizer que é de hoje para amanhã. 1 semana, 2 semanas, ela começou a tocar, brincar, pegar na mão, olhar. Agora, o que a gente vai fazer? Vai passar pro prato dela, não misturado, cada um no seu cantinho, aqui a cenoura, a carne, e aqui o que ela come, mas vai estar no prato dela, então quer dizer que já é uma aproximação, já é muito grande. Então, e fora dessa apresentação que o pai vai fazer em casa, mas no set a gente vai estar trazendo de outras formas também essa carne, essa cenoura. Então, a gente vai levar a cenoura lá pro set, a gente vai cortar e vai dar pro Dino comer, a gente vai cortar e vai fazer carimbinho, vai pegar tinta, que daí a gente já envolveu outras questões sensoriais também. Faz a estrelinha da cenoura, passa a tinta, coloca no papel. Então, ela precisa ter esse contato. E aqui em casa só tá no prato, mas se tá no prato dela é porque a gente já conseguiu subir um degrau. Então, a gente precisa ir lentamente. Realmente, é um processo demorado. Né? Então, tem estudos que nos mostram que os primeiros avanços realmente da criança chegar do ato de tolerar ao comer de forma funcional, de 1 ano a 1 ano e meio. Claro que, pensando num todo, e algo que eu venho trazendo também para a clínica eu faço o meu trabalho voltado a essa sessão alimentar, mas eu peço
um TO que vai trabalhar todas essas questões dentro da integração sensorial. Então imagina, se um TO é bom, imagina 2 trabalhando com essa criança, vai ser ainda mais maravilhoso. Então a gente tem que passinho por passinho e não querer forçar ela a qualquer coisa. Então, ela brincar com o alimento, ela tem que brincar com o alimento, ela tem que entender o que é aquele alimento e qual é a sensação que aquele alimento vai trazer para ela, mesmo que seja só tocando. Então ela tem que entender que esse alimento ele é duro, então ele é gelado, e se eu passar a mão ele deixa alguma coisa na minha mão, ele deixa a cor, então tudo isso a criança tem que aprender. E se ela não brincar com o alimento, ela não vai entender o que aquele alimento traz para ela. Maravilha. Então, quando você traz sobre os 2 profissionais, é porque você aqui está numa intervenção focada, né? Focada, nós chamamos o focada na seletividade alimentar. E toda a outra equipe também está trabalhando a intervenção abrangente, todas as outras demandas da criança, há essa perspectiva também de trabalho, quando essa criança realmente tem uma necessidade grande e precisa de um trabalho voltado especificamente a um currículo, a uma programação, a um planejamento para a seletividade alimentar. Que legal, e legal entender esse processo, porque às vezes o pai logo pensa no ato de comer, né? Então tem visualmente ela precisa tolerar, depois eu aproximo, e ainda assim, né, Gabriela, está no prato, não é também colocar na boca, pode lamber. O próximo processo poderia ser lamber o alimento, olha, já cheirar o alimento para depois engolir o alimento. Então, os pais que estão em casa e que pensam, olha, hoje eu não tenho oportunidade de ter uma equipe, mas como que eu posso adaptar? Vocês já podem entender que não é imediatamente dar para a criança comer ou comer um pedacinho, né? Porque às vezes, vou fazer algo gradual. Você come só um pedacinho já tá bom. Não, o comer o pedacinho já é algo muito complexo. Então, a aproximação, o cheirar, o lamber e depois. Mas ali ele está se alimentando, né? Primeiro, isso que é importante enfatizar, do que ele gosta, do que ele tolera. Então, ele mantém se alimentando com o que ele gosta, né? E eu não elimino e substituo. É isso que precisa estar claro, né? Deixar, né, que se ele aceita 1 ou 2 alimentos, que são os alimentos chaves que a gente fala, a gente precisa aproximar alimentos daquele, uma outra variedade que possa ser acompanhada. Então, imagine, tem um arroz. Então, o que a gente pode acompanhar com arroz, então? Um legume, mas que a gente já sabe que para um arroz, para um legume já é muito grande, mas a gente precisa ir trazendo alimentos que possam sim estar fazendo um acompanhamento daquele arroz ou daquele macarrão. Então, o macarrão branco, o que a gente pode fazer aqui? Um molhinho ralo, mínima coisa vermelho. Então, a gente vai naquele, como a Débora trouxe, a gente vai engrossando aquele caldo, vai colocando aquela carne bem estruturada e trazendo para junto do macarrão. O macarrão não vai sair de cena. Ou se ele come bolacha, a bolacha não vai sair de cena. A gente precisa ir trazer outra coisa, né? Uma segunda bolacha, come bolacha. Uma segunda bolacha, mas é uma variedade também. A gente precisa entender que esse padrão, às vezes, está ali naquela bolacha de cor, textura e marca. Imagina a gente poder variar a marca de uma bolacha. Já é muito grande, né? Para uma criança que come uma, comer 2, né? O pai já fica ali, né? Ou iogurte, que era o que eu tava contando antes de uma criança que eu atendo que vem de outro país. Então, ele tem um padrão de alimento de um iogurte, de uma marca e de um sabor. Então, não faz um mês que eu venho atendendo ele, mas os pais também estão muito assíduos nisso. Então, fizemos não é um diário, mas é um grupo no WhatsApp, então que eles me mandam diariamente o que ele vem comendo, e eu fiquei muito feliz ontem em receber os vídeos, porque na escola ele só toma o iogurte, e ontem do colega do lado ele provou um iogurte de outro sabor, de outra marca, então aquilo já me deu, né, aquela... Flexibilizou. Né, já, assim, em 3 sessões eu consegui fazer com que ele provasse outra marca. E em casa ela me manda um vídeo dele comendo um iogurte de outra marca, de outro sabor. Então, dá certo. Então, a gente não precisa forçar. Às vezes a gente tá aqui trabalhando
que ele coma um alimento, mas as entradas sensoriais dele estão ali a toda, então ele está recebendo muito estímulo, e às vezes aquilo realmente lhe chamou atenção, e não necessariamente a gente tem que trabalhar para introduzir algo propriamente dito saudável, a gente precisa variar a alimentação, e nem sempre a gente vai conseguir de cara introduzir uma fruta, um legume, que seja, às vezes variando o iogurte já é muito grande, ou variando a bolacha, o suco, às vezes é só o suco de caixinha de pêssego. Se a gente conseguir colocar um suco da garrafa de laranja, já é diferente. Então, tudo isso precisa ser minimamente pensado e não forçado. E eu acho que isso cabe muito, é o que a Camila Lila perguntou aqui. Como posso equilibrar as necessidades nutricionais da criança com suas preferências alimentares? Então, já vem uma carga da nutrição, né? Então, a gente precisa entender que se ela tá com déficit nutricional, o nutricionista vai nos passar. Mas se ela tem esse padrão de alimentação restrito, não tem como a gente querer de cara colocar um alimento que tem essa nutrição para ele. A gente precisa ir passinho. E não tem como falar, vamos fazer desse jeito. A gente precisa aproximar. Então, ele come a bolacha, mas ele precisa de um alimento rico em outras fibras, ou ele precisa de uma laranja, ele aproximar de forma gradual. Brincando, então você tá lá brincando com um carrinho, pega a laranja e coloca lá. Vamos aqui, a gente vai desviar na laranja agora. A laranja, né, com a casca. Então ele vai começar a pegar a laranja e vai querer dar pro Dino ou pro super-homem, né, lá que ele tá brincando. Então quando essa tolerância ela for maior, a gente vai fazer o quê? A gente vai tirar a casca. Então a gente vai desmembrando o alimento até, né, ele sair aquele aroma da laranja, ele aproximar da boca, né? Então, vamos dar um beijo, né? Então, que eu uso as cartinhas. Vamos dar um beijo na laranja. Beijo. Tocou no lábio, já deixou um gostinho ali. Então, vai ter, tem gosto, então eu vou querer de novo. Então, é dessa forma. Demora, mas quando você para e olha que de todo o processo que você veio, de ter um alimento só ali, que quando ele chegava perto ele empurrava, agora ele pega pra brincar, e ele agora tá provando, então imagina, se pra quem tá trabalhando é gratificante, imagina pro pai que tá vendo comer. Então, o processo é grande, mas o final sempre dá uma recompensa, né? A gente entende que o pai, ele realmente tentou de tudo para fazer aquela criança comer, mas ele precisa estar focado de que não é de ontem para amanhã ou daqui 2 dias. E agora faz bem a relação que você no começo falou. Às vezes, no primeiro pensamento em casa, a gente pensa no tátil, né? Em tocar, trazer muito esse estímulo aqui para as mãos em específico. Mas olha só quantas questões olfativas, né? Que a gente não lembra que esse estímulo chega para a criança, ou a gente descarta, ou a gente nem estimula o suficiente, né? Então, você até contou que você tem toda uma avaliação olfativa, tem o trabalho que é preciso fazer nessa área, porque são todos esses sistemas que precisam estar caminhando bem para que essa resposta da criança seja bem adaptativa, né? Porque a gente pensa no tátil porque é o que a gente usa, né? Então a gente pega o alimento e leva na boca, mas imagina para uma criança que tem uma mesa vasta e é muito aroma junto, né? Então a gente tem que trazer tudo separado para ela entender que esse alimento tem esse cheiro. Então, esse alimento você não gosta, é o que te causa? Tá, náusea, vômito, né? Então, quando o pai, o que eu faço em casa? Leva ele pra cozinha. Primeira coisa, tratar esse momento da alimentação ou do preparo da alimentação, ele precisa estar na rotina também da criança. Ele precisa entender que aquela carne, né, frita com cebola, por onde ela passou, o que minha mãe fez para chegar até aqui, ou da onde saiu esse suco, né? Então, ela precisa estar fortemente inserida nesse contexto também, né? Então, assim, quanto mais estratégias ou quanto mais possibilidades da criança se aproximar do alimento a gente tiver, mais ganhos a gente vai ter e possivelmente mais rápido também, porque a alimentação como um todo, ele vai estar inserido na vida da criança
desde do nascimento, né, da vida dentro do útero da mãe até os últimos dias. Então, a alimentação é base. Então, eu preciso estar inserido fortemente nessa questão também. Olha, tá me dando uma fomezinha, uma vontade de tomar um cafezinho. Isso. Será que temos um café quentinho aqui? Isso me lembrou muito na análise do comportamento, né, de tudo que nós estamos falando aqui sobre não inserir imediatamente, né, o alimento que a criança deveria comer, mas nesse momento ela não está preparada, sobre a intervenção em trabalhar com a alta probabilidade e a baixa probabilidade. Então, o que quer dizer isso? Primeiro, eu vou usar o que a criança gosta, que tem alta probabilidade, né? Então, vou apresentar para ela, para depois eu inserir na sequência a de baixa probabilidade. Então, isso já nos mostra que tanto o analista do comportamento vai olhar nessa perspectiva, como o TO, né? A Gabriela já está falando aqui, é assim que precisa trabalhar, porque senão você não vai ter sucesso, senão você vai ter mais recusa da criança, às vezes até um trauma, porque o terapeuta está tentando introduzir de imediato algo que ela não tem prazer, ela tem recusa, ela chora mediante aquela apresentação. Então, precisa ser de fato gradual. E a família, então, você tem, até nos trouxe aqui relatos dessa troca. A família tem que estar bem alinhada. Quando distante, né, também manda vídeos desses momentos que vocês vão adequando a apresentação, contexto, até o que fazer mediante esse comportamento, que daí o analista vai observar. A criança fez fuga, né? Apresentou o prato e a criança saiu correndo do ambiente. O que aconteceu? Para isso, uma boa análise, né, deve ser feita, mas precisa ter a família. Então, em conjunto, vocês normalmente trocam essas informações e vídeos, observa quando possível o ambiente, né, da casa lá, pronto, fazendo, se alimentando. Como que é isso? Geralmente eu gosto de receber e de pedir, tipo, foto, vídeo desse ambiente ou do momento exato da alimentação, né? Então, assim, como que a criança tá sentada? Às vezes a gente pensa nos nossos sistemas de entrada, mas também a gente tem uma questão. A minha criança não come, mas eu coloquei ela no cadeirão e ela fica com medo, porque tem alguma questão proprioceptiva vestibular ali também que não tá. Então, isso que a gente, às vezes, não é só o tátil, então tem muita questão. Ela então, fica desequilibrada? Então, se eu tô com medo, eu fico aqui. Então, porque eu não consigo me movimentar, ou eu pego ela no colo e se a gente já percebe que ela tem uma insegurança, então, não precisa necessariamente usar um cadeirão. Então, vamos sentar na mesa baixinha, então, mas ela precisa estar inserida nesse processo da alimentação. Olha lá, e se lá em casa né? você não olha esse ambiente da casa, às vezes é uma questão dessa de apresentação, de estruturação, que pode também estar dificultando, né? Possivelmente, não vou dizer que são todos os casos, né? Mas se a gente analisar e acertar essas questões, né, de posição, porque às vezes ela tá sentada numa posição errada. Então, imagina eu tô torta aqui, eu não vou conseguir deglutir. Então, é por isso que não é necessariamente que eu não gosto do alimento, eu tenho uma questão evitativa, é porque eu não consigo. Dessa forma que eu tô, não consigo real. Então, se a gente vai adequando, a gente já vai recebendo e vai vendo os pontos chaves de melhora, ou não, a gente precisa voltar um pé atrás, ou a gente precisa dar 2 pés na frente para daí acertar. Mas quanto mais os pais estiverem envolvidos nesse processo, maior é o ganho. Então, assim, o pai, como eu disse, é o espelho, né? Então, a criança não come, não é porque ela não come que você vai deixar de comer, ou vai deixar de ofertar. A gente só vai mudar a forma de ofertar, né? Então, preciso que coma tudo isso, mas é aquele prato grande, muita coisa, então a criança já se sente pressionada para aquilo. Então, nos vídeos, geralmente, esse vídeo aqui, ok, tá tudo certo, ó, tem muito alimento nesse prato, retira um pouco. Não precisa ter. Então, ela vai dizer se ela tá saciada ou não, e ela vai te pedir mais, né? E daí você serve mais um pouquinho, mas a apresentação,
como a gente fala, a gente come com os olhos. Então, se o meu visual não for do meu grado, eu não vou nem querer comer, porque a minha, já analisei aqui, não gostei. Eu não vou me... Se visualmente, imagina na fase gustativa, já vai ser demais. Então, esses vídeos, eles são muito ricos por conta disso. Eles nos trazem informações e que não que o pai não queira nos contar, mas que às vezes realmente passa despercebido, que a gente tá focado em quê? Que a criança coma aquele alimento. Então, o que vem por trás, a gente, às vezes, acaba não percebendo. Então, os vídeos nos mostram, né? Então, a criança provando, ou um agente distrator, então, aquela TV ligada no fundo lá, tá filmando pra cá, mas eu tô vendo, eu tô ouvindo aquela TV ligada. Então, é isso que a gente tem que estar sempre atento. Aos agentes distratores, ou a posição da cadeira, ou a criança tá filmando, mas a criança tá comendo sozinha. Então, por quê? Eu não vou. Até eu, quando vou no restaurante, se eu tô sozinha, já pra mim já é desgastante. Imagina pra ela que tá aprendendo comer sozinha, é uma questão também. Então, esses fatores a gente vai adequando. E não tem uma outra forma melhor do que essa troca diária. Então, às vezes a sessão é uma vez na semana, mas a gente tem uma semana toda pela frente até a próxima sessão e que muita coisa pode mudar de um dia para o outro. Então, a gente precisa estar bem atento também. E aí a Gabriela traz essa periodicidade, porque aqui nós moramos na fronteira, né? Então, às vezes, a família não tem possibilidade de vir mais de uma vez na semana. E está longe, eu tenho o recurso de mandar os vídeos. A família precisa estar bem orientada e bem acolhida para ela realmente se sentir confortável a mandar, né? Esse também é um ponto que a gente observa bastante. Se o terapeuta, se a equipe não deixa tão à vontade, essa família, ela já está pensando, eu alimento errado, ou eu tenho culpa em algum processo, ela fica, de alguma forma, envergonhada de passar, eu só estou dando bolacha para ele, e é isso que acontece, eu não quero que a TO veja que é a bolacha que eu dou. E precisa, né? Mas faz parte do acolhimento da equipe de mostrar, olha, está tudo bem, eu preciso ver esse ambiente. Porque veja só, a criança pode até comer outros e ampliar a sua alimentação dentro do setting, mas não vai adiantar nada se ela não levar isso para os outros ambientes. Não adianta nada. Então é preciso também diminuir o estresse, porque isso nós observamos, tanto quando você olha os artigos, quanto na vivência, nós percebemos que esse momento em casa é um momento de grande estresse com uma criança com seletividade, né? Porque a mãe está tentando todas as formas e não está conseguindo, como o pai também tenta, e aí os ânimos vão se alterando, né? E em algum momento o pai vai, e com justificativa, vai talvez forçar porque aquela criança não está comendo. Então, para que isso tudo fique mais equilibrado, precisa ter essa troca. Então, o terapeuta precisa acolher e falar, se eu estou distante, eu não tenho como observar, manda os vídeos, eu vou analisando, vou pontuando esse cenário aqui de vocês e vou auxiliando para se adequar, né? E outra coisa que eu chamo a atenção é a questão da barganha. Às vezes a família pode usar muito disso, né? Então, se você comer a laranja, depois ganha bolacha, né? Porque talvez foi a forma que pensou e que dá certo, tá? Mas e aí, esse processo tá acontecendo e tá evoluindo, e aí aqui nós estamos falando e até desmistificando, porque daí talvez a família até diga, tá, mas aí você reforça, você me fala que na terapia existe o reforço. Então vamos discriminar aqui, né, o que é uma barganha e o que é um reforço, né? Na intervenção, quando existe o reforçamento daquele comportamento, existe toda uma operacionalização desse ensino, que é o que a Gabriela falou, existe a graduação, existe o tempo, existe... Então, é sistematizado. E esse reforço, ele entra, né, para conduzir que esse ensino vai evoluindo e vai progressivo, né, nesse aspecto motivacional, né?
para a criança, aumentando. Então, que é o princípio básico. Eu não estou reforçando ninguém, eu não estou reforçando a Andriane, eu estou reforçando o comportamento. Então, não reforço a Andriane, eu reforço aquele comportamento. E o que eu quero? Eu quero que aumente futuramente, que ela faça mais vezes. Então, perfeito, Andriane. É diferente de barganhar, né? E às vezes é o único recurso que a família tem, mas entenda lá, com uma boa orientação, esse processo de ensino e essa operacionalização, ela chega em casa também, né? Porque daí o profissional, ele também vai querer ver isso acontecer dentro de casa, esse ensino também vai chegar lá, e tanto é que aqui a gente teve até um exemplo que ela trouxe, isso se estendeu para... né? Então, refletiu lá no contexto da escola. A criança já sentiu a motivação de experimentar o iogurte do coleguinha. Então, esse reflexo só aconteceu porque, de fato, houve um aprendizado, né? E não apenas uma barganha que aquele, de certa forma, controlou esse comportamento, interviu nesse comportamento, mas não gerou um aprendizado. E tampouco refletiu em outro contexto, que é generalizar, né? Então, fica aí também uma questão aqui para a gente refletir. Eu vi que você trouxe também um instrumento, né? Esse é a parte de avaliação. Ele é um instrumento que eu uso para avaliação do sistema olfativo. Ele legal, olha ele lá. É da área da fonoaudiologia, mas a gente, né? Isso. Ele tem todo os frasquinhos, ele tem os aromas. Pra gente trazer para a criança separadamente, né? Isso. Então ele me dá a avaliação e os treinos também. Então aqui eu tenho ele de cada aroma, o que é a abacaxi, a fruta, os condimentos da cozinha. Então é separado, bem concentrado, né? Então, diferente de eu trazer uma cebola para a criança, né, ter aquele contato, primeiro imagem, visual e o cheiro. Então, eu faço essa associação também. Porque assim a gente vai trazendo de uma forma, isso aqui, lá minha mãe colocou na carne, eu acho que era. E daí sempre acontece, dia dessa troca do alho e da cebola. Mas ele tá num caminho, então entende, né? Que não é tão gritante do que realmente chegar com uma laranja e falar, cheira aqui a laranja. Então, é um frasquinho, né? Pequenininho. Então, é mais fácil de trabalhar com a criança também. Então, ela vai... O que é esse, Tia Gabi? Daí, ela já quer pegar, já quer abrir e ter esse contato. E daí, ela vai me apontando. Daí agora ela entende a laranja, o morango. Agora, a gente parte para outra questão. A gente vai trazer visualmente, mas o alimento em si. E daí, a gente faz essa associação. Lembra, esse aqui é aquele alimento que a gente trago de volta, né? E até que ela vai se percebendo e vai tendo essa confiança também de tocar, de provar, né? Na brincadeira, dar um beijo, né? No alimento, até que ela se sinta confortável de realmente fazer essa prova e alimentação. Que legal, é mais um instrumento, né, que auxilia nesse processo, veja lá, e novamente corrobora com o que nós estamos trazendo, o processo gradual, né, e também entender as vias aí, olfativa, precisa ter um trabalho, não é só colocar, né, o item mesmo, o alimento lá, como a Gabriela trouxe, a laranja, cheira e pronto, há todo um brincar e uma avaliação aqui propriamente, mas também há um brincar que você pode colocar de forma muito criativa e já trabalhar esse olfativo, né, e fazendo aproximações antes de colocar para a criança deglutir, que seria o engolir, o comer o alimento, né? Acho que como a gente fala de sistema olfativo, para trabalhar, a gente não precisa necessariamente ter um alimento. Então, na hora de dar banho, né? Então, a gente pode usar um shampoo com um cheirinho um pouquinho mais forte, que também vai liberar essas questões, né? Ou na hora de lavar o carro, né? Então, a água com shampoo de carro que tem um cheiro, geralmente é mais forte, trazer essa criança para perto, ela vai me ajudar a lavar, então já trouxe outros sistemas também que mas não tem nada a ver com a alimentação. Tem a ver com essas entradas. Então, quanto mais oportunidade a gente trazer para a criança, mais fácil será o caminho também.
Que legal, que legal. Mais um recurso aqui, ele é para quem está nos acompanhando, é um recurso da Profono, né? Um material aí para os profissionais de instrumento de avaliação de treinamento olfativos, né? Que você vai tanto, né, treinamento quanto a avaliação flutua aí na avaliação, no treinamento, né, na intervenção. Muito legal essa dica aqui também, tá? E essas obviamente bem orientados, os pais também podem levar para casa, né, para apresentar também, estimular em casa. É um recurso também, É um né? recurso e geralmente o que eu mostro pro pai, eu falo, a gente fez dessa forma. Lá em casa a gente vai fazer de uma forma com o alimento mesmo, mas não necessariamente o alimento ali, cortar, fazer tirar. Leva ele pro ambiente que eu vou ter a oportunidade desse alimento aparecer, né? A cozinha, então, né? Não necessariamente precisa que ele tenha lá. Então, leve esse alimento para fora, um piquenique, né? Que deixar a criança confortável. Além da gente estar engajado, que ela coma, a gente vai criar uma memória muito boa para ela também. Ou sair, eu vou comer lá fora com a minha mãe, né? Um piquenique, falar em piquenique para criança, já fica todo alvoroçado. Então, trazer também esses meios, não só do ato de comer em si, mas a gente precisa oportunizar vias. E se a gente não que seja um cortar, um pegar na mão, ou no mercado, como foi falado na sessão passada, no mercado só pegar e colocar na sacolinha já é muito grande, imagina. Isso. Se a gente não põe ele nesse processo também. E eu queria até me ver à mente como uma terapeuta, né? Terapeuta tem esses lances aí criativos. Olha lá, pai que está em casa também, né? Pode muito a criança, vamos pensar que a criança gosta muito de desenhar. Uma brincadeira, né, que pode ser feita, não precisa comprar exatamente esse material, porque às vezes a gente sabe, tem um valor, enfim, dá para adaptar em casa. Fazer um copinho, né, que tenha o item lá dentro, eu fecho, coloco furo em cima e peço para a criança cheirar e falar, que cheiro é do que isso daqui? Aí ela, digamos que é da laranja. Vamos desenhar então a laranja? Você acertou. E ela pode colar um papelzinho, né, aqui na frente e desenhar a laranja. Ou desenha a laranja e grudo. Então há uma brincadeira associada a esse processo e que eu posso sim criar, né? Então quero trabalhar, flexibilizar. A Theo tá trabalhando lá com a laranja lá dentro do set. Por que não? Eu trabalho também em casa ajudando. Basta criar, basta ter também esse elo com o terapeuta, pensar em adaptar para casa, porque não adianta só falar para fazer, né? Eu preciso criar e adaptar para esse cenário de casa, brincar, né? E às vezes a gente não tem tanta criatividade em casa, né? Isso. Pensando nessa proposta. Vamos pensar que eu não tenho a Gabriela como terapeuta ocupacional lá. Então, assim, essa semana eu recebi a Fernanda, que é uma universitária de odontologia. E eles criaram numa proposta acadêmica um jogo, pensando nessa alimentação saudável, né, que está relacionado com as cáries e tudo mais. E aí eles foram lá, né, na Soulmare, nos apresentaram, e inclusive as TO já estão com elas, né, a Carla já, que é a nossa coordenadora, né, de integração sensorial, de terapia ocupacional lá da clínica, ela então já está com os recursos para vocês usarem e dar um feedback em relação a essa proposta. E é justamente isso, é um jogo de cartas, eu até te mostrei, né, e eu não trouxe hoje aqui, porque é o seguinte, eles vão apresentar esse jogo dia 6/11, lá na universidade, né? Então eu não trouxe para não estragar todo a proposta, né, de introdução do material. Mas é muito legal porque ele justamente é um imã que a gente cola na geladeira e tem um caminho a ser percorrido. E as cartas, elas vão direcionando, né? Então, escolha um alimento aqui, prove isso. E ele vai dando de uma forma bem lúdica propostas para a família fazer, porque às vezes nos falta essa ideia lá em casa.
E a criança, com o imã, ela vai progredindo aquelas casinhas ou não, né? E isso também é um condicionamento para a mãe, para o pai que está conduzindo ali, né? Porque ele também se propõe a dar continuidade até ter o final, a chegada. Então, tudo que faz esse movimento também com a família, essas propostas que vêm dentro da terapia, do diário, dos registros, existe um trabalho, por que não também, comportamental com a família? DEP, né? Se você pensa... E aí também a gente não pode esquecer de reforçar todo esse... Porque se a gente reforça a criança, faz lúdico, promove tanto para a criança, por que não fazer isso com a família? Porque a família cansa também. Ela vai cansar ou ela vai parar de sustentar aquilo se ela também, assim, não tiver motivação para continuar. Então, o terapeuta, ele tem muito trabalho, tanto com a criança de promoção, quanto da família também de promoção e motivação para continuar progredindo, sustentando todo esse trabalho de intervenção. Eu achei bem legal essa colocação, porque de fato aí, quanto família, mães, a gente sabe que no dia a dia é difícil ter constância na correria, né? Em especial quando a criança se engaja em comportamentos problema, interferentes naquele momento, que são severos por vezes, e aquilo cria-se um estresse. Então, para que eu faça novamente uma estratégia no outro dia é muito difícil, porque aquilo criou, né, um cenário tão aversivo para a família que de fato há um trabalho e há um olhar também para reforçar o comportamento daquela mãe em fazer novamente. E eu vejo que isso está atrelado realmente a munir de ideias, né, e trabalhar esse contexto mesmo, e é um material que eu estou louca para trazer, então ficamos aqui no compromisso de colocar nas nossas redes, apresentar, porque eu vi também rapidamente, e quando você olha aquele imã, pareia muito com a nossa geladeira, grudar na geladeira, um caminho divertido, e que a família e a criança ficam atreladas também a um recurso ali no dia a dia, né? Porque é um desafio também. A gente entende que crianças dentro do autismo têm níveis de suporte mais leve e ela tem muita compreensão, ela entende os processos, né? E aí o desafio é o que instiga ela também a continuar. Então, os jogos, eles entram, né, nessa perspectiva, né, de provocar, de que você continue, de que você tente, né? Essa é uma pergunta bem interessante. Crianças em nível de suporte 3, né? Que tem uma dificuldade aí em compreensão, em base de linguagem, comportamento, por vezes, obviamente, né? Temos um apoio maior. Com certeza pode-se trabalhar com ela também, né? Nós não estamos falando num trabalho só para nível 1 de suporte, porque ela entende, então eu trabalho com ela para ela compreender os processos. Há um trabalho em todos os níveis, né? Acho que é claro que a gente vai pensando no nível de suporte, parece que vai ficando cada vez mais difícil de tentar trazer como que eu vou fazer isso aqui com ele agora. Mas de qualquer forma, a gente tem que, como a gente vem falando, a gente vai pela via da criança, né? Então, se ela gosta de uma brincadeira, né, a gente vai vai oportunizar aquela brincadeira para alimentação também. Ela vai ficar correndo? Não, a gente vai aproximar, propriamente dito, um alimento, ou mostrar para ela como que faz, de uma forma mais leve, porque para ela já é gritante, né? Então, às vezes, possivelmente, ela não tá conseguindo se comunicar 100% comigo, e se eu quiser forçar ela alguma coisa, eu vou perder de vez, né, a ação, ou o progresso que a gente poderá está tendo. Então, trazer de uma forma leve também o que ela gosta, né? Um alimento que ela já gosta e aproximando, um objeto de apego, às vezes pode ter uma aproximação dessa via, porque se deixar de fazer, não podemos, né? Mas tentar trazer de uma forma mais leve também.
Individualizado, olhando os comportamentos, então, dessa criança. Claro perfeito, que nesses casos, né, a gente sempre tem que... Por isso fala da equipe em trazer o psicólogo também. Então, ó, eu preciso aproximar esse elemento aqui. Mas... Pra ele já é gritante, imagina, chegar lá com uma laranja pra uma criança, né, que realmente não consegue tolerar isso, a gente, né, tanto no nível 1, nível 2, mas do suporte, eu preciso do psicólogo para me trazer também uma base em relação ao comportamento que ela vai me trazer e como que eu vou munir com isso também. Então, o psicólogo nessa área e o terapeuta ocupacional é muito importante, de estarem na mesma linha, né? Falando da mesma linguagem daquele ambiente para trazer algo funcional e assertivo. Aí me lembrou também, vamos pensar aqui uma criança nível 3 de suporte, por vezes ela não entende quando eu falo abre a boca. Né? Então, olha a importância também da fonoaudiologia junto com o psicólogo, o TO, a Nutri, mas olha, novamente nós falamos nesse repertório, mas eu terei que trabalhar como fonoaudióloga essa abertura de boca, né? Então, como que eu vou trabalhar? E obviamente, trabalharemos todas as habilidades, mas eu tenho uma finalidade. Então, a fonoaudióloga vai munir de estratégias para essa questão orofacial, para esse entendimento, para essa linguagem, junto com o analista, o psicólogo, que vai trabalhar a imitação, e tudo para um viés, porque eu preciso agora, digamos nesse caso, eu tenho, né, uma questão de seletividade alimentar também com grande severidade. Eu preciso que essa criança é objetivo que essa criança amplie a alimentação. Então, sim, na perspectiva terapêutica, nós temos que olhar todos os níveis de apoio. Não é só a criança, então, em nível 1 que eu vou trabalhar a seletividade alimentar, ou vou esperar ela evoluir todas as habilidades para trabalhar a seletividade alimentar. Veja, isso é até incoerente, né? As crianças têm via para aprender e a TO, né, obviamente nos deixa isso muito claro. Sim, eu vou olhar minha criança, eu vou ver como eu posso, junto com a minha equipe, estabelecer esse planejamento para que ela responda aos estímulos, né? Porque é um trabalho e é um processo, como a Gabriela estava falando, é um processo que é longo porque tem todas essas nuances, né, do desenvolvimento da criança, como ela está respondendo, é um processo que é reavaliado várias vezes. Isso é tão necessário a gente falar, porque às vezes pensa-se que o terapeuta ele segue com um planejamento e esse planejamento vai até o final da intervenção. Não, existem momentos para reavaliar e pode ser que mude, a proposta mude, o formato se altere. E nessa perspectiva eu quero trazer uma frase aqui que diz o seguinte: um fracasso nem sempre é um erro, pode ser simplesmente o melhor que se fez em determinada circunstância. O verdadeiro erro é parar de tentar. Sabe quem falou isso? Skinner. Então, é justamente isso. Não vai parar de tentar, mas a gente vai entender que esse processo vai ser reavaliado, vai ter idas e vindas, então o erro está em parar de tentar. Olha, e lindo, e essa foi uma postagem da Daxa, uma grande empresa que trabalha, inclusive que eu faço minhas supervisões, então traz essa frase do Skinner que nos alimenta, né? Nos alimenta literalmente, né? Com nos alimenta literalmente. Trocadinho aí. Veja só, quanta informação relevante. Então, entender que esse processo é especial e que precisa ser trabalhado desde de novo, né? Fazer uma boa avaliação é o andar que nós precisamos realmente estar atento. Desculpa que eu dei risada. O meu celular acabou a bateria. Todos estamos sem comunicação aqui neste momento, né? Então, se nós tivermos alguma colocação, alguma pergunta, pode ficar tranquilos que depois nós estaremos também respondendo para vocês lá no YouTube, tá? A Gabriela também pode responder
Olha, nós temos assessoria aqui demais. Isso. Mas a gente já queria ir concluindo, de fato, né, essa manhã que a gente trouxe, que nos propomos, né, a trazer esses questionamentos mais voltados ao pôr a mão na massa, como podemos fazer em todas as perspectivas ali, né, da família. Eu sei que essa relação, às vezes, né, porque a alimentação também acontece em outros contextos, então, por vezes, esse caminho da social tá muito prejudicado, como a Gabriela trouxe, né? Essa perspectiva vai ficando cada vez mais difícil para a família. Aí temos a escola envolvida nesse processo, e aí precisa de uma coordenação desse processo, porque ela vai precisar generalizar nesse contexto também. Então, com a união e de esforços, né, buscando sempre o que a individualidade dessa criança, né, dessa pessoa. E aí nós temos não só atrelado à faixa etária dos pequenininhos, né, seletividade nós temos em qualquer faixa etária. Às vezes a gente vai fazer até a correlação, voltando lá na introdução alimentar, todo esse processo, como é que foi conduzido, né? E aí me veio na cabeça até obesidade, né? Nós temos interferência de medicamentos, a Débora, nutricionista, trouxe também essa questão, às vezes medicamento aumenta o apetite ou diminui muito o apetite, a criança isso é importante também, né, a medicação, você já viu alguns casos que a medicação às vezes poderia estar interferindo, a criança deixa de comer, né, e aí olha que elo legal, e importante fazer esse elo com o médico também, né? A gente entende que se de alguma forma algum medicamento está sendo, né, ofertado para aquela criança, é porque alguma coisa errada está. Então, a questão de dor, ela vai deixar de comer, né? Então, ela não está se sentindo confortável. E geralmente o remédio, ele tem um teor de mudança, obviamente, dentro do nosso corpo, do nosso organismo. Então, muda muita coisa. Então, e ainda mais quando são medicamentos que são diários, né? Então, um longo período tomando aquele medicamento gera uma questão interna. E a primeira questão é que se vai aparecer alguma questão, é na alimentação. Como outras formas também, né? Do dentista, né? Então, as crianças que às vezes mordeu, quebrou um dentinho, geram uma memória ali ruim. Vou deixar de comer porque vai quebrar meu dente, né? Então, uma dor na hora de ir no banheiro. Então, muitas questões estão relacionadas a esse parar de comer. Mas a gente tem que ficar atento para não deixar dizer que vai voltar a comer por conta. Não, às vezes realmente parou de comer e parou de comer. Precisa investigar todos os pontos, e investir, né, para voltar o mais rápido possível também. Maravilha. Ó, temos aqui, né, que legal. Fernanda falando, estou aprendendo muito, né? Pessoal elogiando, falando sobre a profissional que a Gabriela é. E nós ficamos bem felizes com essa manhã, em contribuir com as informações. Gostaríamos de levar ainda mais, mas é o momento que nós temos aqui para levar starts, né? Eu sempre falo que se a gente conseguir mudar um pouquinho do pensamento, e em especial olhando para essa questão da alimentação, que nós temos muito olhar ainda cultural de forçar a criança a se alimentar. Se nós conseguirmos mudar esse pensamento, é um grande caminho, tá? Então, muito obrigada, Gabriela, por essa manhã, pelas tuas contribuições. Ficam aqui os materiais também, o pessoal acompanhou. Quem não acompanhou inteiro, vai lá, está no YouTube, todo ele. Estou vendo o pessoal, fiquei tão feliz, o pessoal com um caderno, assistindo, anotando. Então, esse é o nosso propósito, né? Levar a informação, esclarecer, dar nortes, tanto para as nossas famílias, quanto para os pais, educadores. E fica aqui o nosso abraço para vocês. Obrigada, Andriane, pela parceria de sempre aqui. Sim. Gabriela, hoje que estamos, né, em conjunto sempre, levarmos os pinguinhos de informação
informações, né? As gotinhas de informação. As gotinhas de luz, né? Porque é justamente, já nos falaram, né, que por nós termos essa perspectiva terapêutica, né, a gente também entende o que a família nos demanda, a gente também tem essa visão de como acontece o processo terapêutico, a gente consegue fazer perguntas, né, questionamentos bem relevantes. E é nessa perspectiva de sermos significativos, né, no que levamos, no que nos propomos a fazer. Então, a gente sempre busca trazer os recursos, falar sobre eles, como a estratégia acontece, como a intervenção acontece, porque isso esclarece, isso orienta e serve como guia, né, para muitos momentos difíceis, que você se pega assim sem entender para onde vai, o que eu faço. Então, nos propomos aqui a falar a respeito dessas questões. E somos nichados no autismo porque é o que nos move, é o que sabemos falar e fazer, né? Então, a todos interessados, continue conosco. Aqueles que estão nos seguindo, estão nos mandando recado, nós continuamos a semana alimentando com os cortes específicos aí da Gabriela, né? Que vão chegar para vocês, e façam as perguntas que a gente está sempre ligados lá para responder. Isso é muito legal, tá bom? Um abraço a todos, um bom final de semana, né? A sexta-feira ainda não acabou, mas tem uma tarde chuvosinha, mas assim, maravilhosa. O Elielto até falou que hoje, falou assim, a gente vai ficando mais velho e vai gostando de chuva, de ficar... Se não, se fôssemos mais jovens, íamos pensar, sexta-feira estragou a balada. Obrigada, né? Novamente, Gabriela. Eu que agradeço muito, tenho um prazer de estar aqui, mas deixar bem dito, assim, que a terapia ocupacional ela é muito grande. Então, invistam-se na terapia ocupacional. Ela não abrange só a alimentação, mas como um todo. Então, a gente tem uma cara assim, mas a gente faz muita coisa. Eu fico muito feliz de trazer muita coisa aqui. E se 2 pessoas foram tocadas por isso, eu já vou estar muito satisfeita. Show de bola. Maravilha. Um abraço para vocês e até a próxima sexta-feira, tá bom? Tchau, abraço, tchau. Tchau.